pessoal lá do 7º período mandou lá na lista uma pergunta sobre certificação. Aí eu selecionei esse vídeo para trazer para vocês. É importante certificar. É importante ter graduação. A certificação é um diferencial e é uma questão muito importante para a gente frisar agora no segundo período. Eu disse para vocês o segundo período que eu falo de banco de dados. Esse segundo período de banco de dados, nós vamos praticar muito, mas ainda teremos diversos conceitos para tratar. E a expectativa que muitos têm é de que, ao começar o banco de dados 2, a disciplina de banco de dados 2, estará apto para trabalhar com a tecnologia. Por isso que eu estou mostrando que são situações diferentes. Para você ficar apto na tecnologia, você tem que estudar especificamente aquela tecnologia. Então, esses livros que eu trouxe aí são livros mais conceituais. Vocês vão ver que toda essa gama de informação que tem aí, praticamente não tem ali um conceito específico de um banco de dados. Não está preso à tecnologia. Embora o autor vai falar em alguns momentos que o banco de dados tem aquele recurso ou que não tem, e como funciona, principalmente no caso de SQL, alguma extensão. Mas vejam, é importante a faculdade para formá-los no conceito. Querem se especializar em SQL Server, em Oracle, MySQL, PostgreSQL e DB2. Recomendação é que vocês façam a certificação. Para não já ir de cara para a certificação, instale o banco de dados, crie um banco de dados nele, compre um livro, assine uma lista de discussão e vai desenvolvendo. Quando você já tiver ali o conceito básico, principalmente os conceitos essenciais, você já sabe como funciona, aí agora você pode procurar um curso especializado com a certificação. É um diferencial para quem quer atuar na área específica. Bom, o objetivo da aula de hoje, faz tempo, né, que vocês viram o banco de dados, teve aí Natal, Carnaval, férias. É normal que tenham esquecido alguma coisa. Então, essa aula de revisão, tá? Eu trouxe material de revisão, mas para que a aula não fique assim muito repetitiva, vamos tentar fazer uma revisão dinâmica. Vamos abrir o banco de dados aqui e nós vamos trabalhar juntos essa revisão. Pessoal, só para eu ter uma noção aqui. Quem se sente apto a criar um banco de dados? O cenário é o seguinte: você precisa criar um banco de dados num sistema financeiro. Então você tem que projetar esse sistema, criar a base de dados, colocar as restrições, alimentar os dados e consultar os dados com SQL. Levanta a mão aí quem é que se sente à vontade para criar esse banco de dados. Seu Zé. O Zé é alguém? Eu voto dele. Eu venho não. Ninguém? Vai lá, velho. Vai, filho. Beleza. Pessoal, só para relembrar aqui, o que são domínios mesmo? Dentro de banco de dados, o que são domínios? Definição do tipo de informação. Sim, a limitação dos dados que eu vou permitir um determinado atributo. Tem domínios só para números inteiros, tem domínios só para números flutuantes, tem domínios para você colocar informações já pré-definidas, como data, hora, coordenadas geográficas. Tem domínio para você colocar texto mesmo, linhas de texto no formato ASCII. Tem também domínio específico para você colocar objetos binários. O que seriam esses objetos? Eu quero colocar dentro do meu banco de dados uma imagem. Ou eu quero colocar dentro do meu banco de dados um arquivo de configuração. Eu posso, uma apresentação de PowerPoint, eu posso colocar dentro do banco de dados? Eu posso.
Então existe um domínio específico para você colocar esse tipo de objeto. Alguns bancos de dados possuem domínios mais abrangentes, ou seja, a diversidade de domínio é maior. Você tem domínios específicos para colocar objetos avançados de link, OLE, no caso do SQL Server. Você consegue colocar não só os dados lá dentro, mas os dados e seus comportamentos. Exemplo, você coloca um vídeo e aí a partir de um link, de um acionador, você consegue ler esse vídeo. Esses dados são transmitidos para um player e você assiste o vídeo. Então você tem domínios de acordo com a essência do banco de dados. O banco de dados geralmente é voltado para aplicação comercial, aplicação científica, aplicação multimídia. Então os diversos bancos de dados em termos de tecnologia têm um conjunto de domínios que pode ser mais abrangente em determinadas áreas. Mas todos eles vão ter os domínios essenciais, esses que eu falei inicialmente, para armazenar texto, valores numéricos, data, hora, texto longo. Então esses domínios já vêm pré-definidos. Mas e se você quiser criar o seu próprio domínio? Por exemplo, você tem um domínio só para colocar se é sim ou não. Então você cria domínios de usuário. Comandos SQL, já vimos naquela apresentação da aula, definição de banco, manipulação, controle. Esse aqui nós praticamente deixamos de lado em banco de dados 1, mas em banco de dados 2 é fundamental vocês terem domínio desses comandos. E as consultas de SQL. Aí nós vamos ver que tem outros bancos aí para frente, mas agora a nossa revisão em cima do que foi visto. Então tem aqui alguns exemplos de comandos. Nós não vamos revisar essa sequência de comandos hoje nessa aula, mas eu achei esse artigo na internet e ele resume bem. Então aquele que quiser criar um banco de dados, colocar estes dados dentro das tabelas, vai praticando e executar esses comandos que estão apresentados aqui, vai verificar aí como que vai recapitular ou até desenvolver esse conhecimento. É bem tranquilo. Então esse aí, eu não sei se já está lá no EAD, mas se não tiver, vai estar em breve. Tem esse resumo aqui de banco de dados 1, onde falam aqui dos padrões SQL, álgebra relacional, uma revisão bem rápida dos comandos. Creio que vocês vão se lembrar que essa apresentação aqui fez parte do banco de dados 1. Qual que é o objetivo então, gente? Eu vou abrir aqui um banco de dados e a gente vai praticar algumas coisas. Como a maioria não quis levantar a mão porque não quis aqui se comprometer dizendo que sabe criar um banco de dados, vamos criar um banco de dados juntos, no princípio, para recapitular. E vocês já vão ter como desafio dessa aula aqui, já tem uma atividade para vocês, está lá na apostila do banco de dados 2, criar o banco de dados do clube. Então hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês qual é a estrutura desse banco de dados de um grupo de associados. Pessoal, ainda vamos continuar utilizando o Firebird como exemplo, mas também teremos aqui uma aula em cima de SQL Server, de MySQL, depois PostgreSQL, tem eles instalados aqui, então a gente vai ver algumas coisinhas que são diferentes, né?
Como é que está a visão aí? Tá tranquilo? Quem está lá no finalzinho consegue ver? O que eu posso fazer aqui? Eu vou mudar a data show. Vou duplicar aqui. E vou tentar ativar aqui o zoom. Pessoal, tranquilo agora, né? Até quem está do lado de cima lá da rua consegue ver agora. Então, eu estou com um banco de dados aberto, mas eu vou criar um banco de dados só para a gente recapitular aqui como se faz no IB Expert. A outra forma de criar o banco de dados é quando você entra lá na pasta do Firebird, pasta PIN, executa aquele aplicativo lá que é a ferramenta ISQL, Interactive SQL, aí você vai digitar os comandos em linha de comando prompt e vai dando enter que ele vai executando. Então, lembre-se que antes você tem que preparar o seu ambiente. Então, se você vai criar um banco de dados na pasta C2.dados, e o nome do arquivo é clube.fdb, lá na linha de comando você ia colocar create, database, aí você especifica o nome do banco e outros parâmetros que eu vou mostrar aqui na tela do IB Expert e vocês vão poder criar banco. Gente, tem que criar um banco de dados pelo menos uma vez na vida para falar assim, eu já criei o banco de dados e me sinto à vontade fazendo isso. Ou pelo menos sem dificuldades. Bom, deixa eu ver se funciona aqui de modo dinâmico. Vou tentar então em modo dinâmico. Database, create database. Então eu vou recapitular com vocês, mas como eu sei que alguns devem se lembrar, eu vou perguntando. Pessoal, aqui eu especifico servidor. Quais são as possibilidades de servidor que eu tenho? Local e remoto. Eu estou falando de Firebird. Por que é importante eu escolher a tecnologia que eu vou tratar a criação do banco? Porque cada tecnologia tem um conjunto de parâmetros na hora de criar o banco. Geralmente, quando você vai criar o banco remoto, você tem que informar o nome desse computador na rede, que a gente também chama de nome do host, né? Em alguns bancos de dados, vocês têm um serviço que nomeia esse servidor, tá? Você vai ter uma visibilidade em ambiente de rede para você acessar esse servidor. Por exemplo, quando você está rodando uma instância do banco de dados fora, você tem o conceito de listener. Tá? Lá no SQL Server, se você publica um servidor de banco de dados, quando você for criar esse banco de dados, vai aparecer o nome desse servidor para você fazer referência. No caso do Firebird, eu tenho as opções remote, e local. Se eu escolher esta opção local, eu não tenho que informar o IP do computador. Basta eu informar o nome do arquivo, o path desse arquivo, ou seja, unidade, pasta, nome do arquivo. Um arquivo, no caso do Firebird, é um arquivo só. Outros bancos de dados nem sempre vão ter um arquivo só. Você cria um banco de dados do PostgreSQL, você vai gerar vários arquivos, e à medida que você vai criando objetos, ele vai criando mais arquivos. Ele chega a criar centenas ou talvez milhares de arquivos, dependendo do seu banco de dados.
MySQL não é muito diferente, mas não vai criar tantos arquivos assim. No caso do Oracle, você vai ter a extensão FTP. Tá? No caso do SQL Server, você vai ter, em essência, um arquivo. No caso do Pax, um arquivo. Você pode ter situações, mesmo quando o banco de dados permite criar um só, você vai ter situações onde é necessário você ter mais de um arquivo. Ou seja, arquivo físico, onde o sistema operacional vai ter acesso para gerenciar o acesso do engine do banco, que é o mecanismo que adiciona os dados, consulta os dados, independente do número de usuários que estiverem conectados. Então, eu vou seguir o padrão remoto em vez de local, porque é mais abrangente. Quem sabe criar um banco com servidor remoto, obviamente consegue criar também local. O nome do servidor, eu posso colocar aqui o IP do servidor, está associado ao protocolo que eu estou utilizando. Então veja, o Firebird, ele permite que você faça acesso a esse banco de dados, que vai estar no servidor remoto, utilizando TCP, IP, NetBEUI, que é basicamente quando você atribui o nome a um dispositivo, a um host na rede, um padrão Microsoft, e SPX, que é um padrão para redes mais antigas. A gente vai ver esses protocolos em rede, então não vamos ficar muito tempo deles. Qual é o protocolo recomendado? TCP/IP. Se você está usando TCP/IP, então o endereço que você vai usar aqui é um endereço IP. Estamos já aproveitando aqui, uma área de conhecimento da disciplina de redes, que na verdade a gente vai ver lá pela 10ª ou 12ª aula. Mas vocês já estão acostumados ao endereço IP. Como nós vamos tratar o IP na versão 4, eu vou colocar aqui o IP da máquina. Mas veja, eu poderia estar fazendo referência a um servidor que está em outro cômodo, em outra sala, em uma sala de servidores da empresa, ou até mesmo um servidor remoto, desde que você tenha um caminho para chegar nesse servidor remoto. Então você pode colocar o IP desse servidor. Mas você pode colocar também localhost. Localhost é um nome, um label que faz referência ao host local, que também poderia ser feito a partir do endereço IP. Esse endereço IP é 127.0.0.1. Ou seja, eu estou dizendo que esse servidor que eu estou conectando é este meu computador. Só que eu estou fazendo uma conexão utilizando o serviço de rede TCP. Eu também tenho que especificar a porta. Por quê? Nós vamos ver lá no estudo de redes que essa porta, a gente já viu no vídeo, na aula de redes, que a porta é basicamente um canal de comunicação. Então, no caso do Firebird, por padrão, quando eu faço a instalação desse software, ele utiliza a porta 3050. Mas se você tiver que rodar no mesmo servidor várias instâncias, como é que você faz isso? Quando, por exemplo, você está rodando versões distintas do servidor. Eu estou utilizando aqui o Firebird 1.5, 2.0, 2.1 e 2.5. Então, eu estou utilizando 4 portas. Se eu rodar um programa que lista as portas que estão ouvindo conexão, ou seja, que estão permitindo que se estabeleça conexão com o servidor, eu vou encontrar diversas portas habilitadas, ouvindo conexão. Então, uma das formas de você dizer para o servidor qual banco de dados, ou seja, qual engine, qual programa que está rodando lá que deverá ser usado, e este programa é, em essência, a versão do Firebird que você quer usar,
é através da porta. Por isso que é importante vocês saberem da porta. No dia a dia de vocês, vai acontecer de você, por exemplo, desenvolver um software para Firebird que tem que rodar no mesmo servidor que já roda outro programa. Pode ser um programa do governo ou de outra empresa, de outro desenvolvedor. Só que, se for a mesma versão do Firebird, você pode colocar um servidor só e não tem problema aquele servidor fazer acesso a diversos bancos. No entanto, se a sua versão for diferente, não é recomendável que você force a utilização de outra versão. O exemplo interessante é o seguinte: tem uma empresa aí de PBX, o software dela usa banco de dados Firebird. Qual a versão que ele usa? 1.5. E aí você tem um software seu, recente, feito para Firebird 2.5. Não queira instalar o Firebird 2.5 para funcionar também com a versão 1.5, salvo se você tiver informação do desenvolvedor que existe compatibilidade. Os bancos de dados, todos eles, têm algumas diferenças entre a versão no arquivo físico. Não é só no conjunto de recursos, mas no arquivo físico. É a mesma coisa quando você cria um arquivo lá no Microsoft Word versão 95, você tem um arquivo antigo guardado, você abre ele com uma versão mais recente do Word e salva com a atualização da versão, ou seja, informando uma nova versão com a extensão do mesmo jeito, versão doc, que era a versão mais antiga dos documentos. Agora você usa docx a partir do padrão XML. Então, quer dizer, se você fizer isso, o programa que criou esse arquivo não vai conseguir abrir, ele não vai reconhecer parte do arquivo. A mesma coisa acontece com o banco de dados. Então tomem cuidado com isso. Eu criei um banco de dados Firebird 1.5. Só que eu abri o Firebird 2.5. O que aconteceu? Automaticamente ele foi convertido para a versão 2.5. Quando você tentar abrir na versão 1.5, vai aparecer, olha, o ODS, ou seja, o identificador de versão do sistema operacional, que era utilizado, antigo, não é compatível. Então o Firebird fala assim: eu não conheço esse arquivo. O Firebird 1.5 não conhece o arquivo do Firebird das versões posteriores, 2.0, 2.1 e 2.5. Bom, aqui eu tenho diversas portas, e a porta que eu utilizo para Firebird 2.5 é a porta 3055. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui já informada. Na verdade, aqui é 30.52. Então, com esta informação, eu escolhi a versão do Firebird. Aqui eu vou informar o nome do arquivo que eu estou criando. Então, eu tenho que abrir, eu posso abrir aqui o meu navegador e escolher uma pastinha qualquer. Pessoal, alguns de vocês lá no laboratório não fizeram isso, Abrir prompt de comando, esse negócio chato. Vai lá no Windows Explorer e a pastinha. Então, na aula de prática de laboratório, a gente abriu um prompt desse. MD dados. Então, criei uma pastinha dentro da raiz da unidade de C com o nome dados. É dentro dessa pastinha que eu vou colocar o meu banco de dados. Eu poderia ter feito isso com o Windows Explorer. C2./dados é uma pasta que existe. O nome de banco de dados que eu vou atribuir é o exemplo aqui. Exemplo.ftb. Pessoal, outra coisa. Qual a extensão do arquivo? Recomenda-se FDB. Se você quiser dar a extensão XLS para ele, não tem problema. Se você quiser colocar a extensão AVI no banco de dados, também não tem problema. Desde que você informe essa extensão na hora de abrir, tranquilo.
não é recomendável utilizar uma extensão diferente, porque você confunde o usuário, o administrador da rede. Ele vê a extensão, ele sabe que pela extensão ele consegue atribuir, né, a devida regra de administração. Mas você pode atribuir FTP. É muito comum você encontrar arquivos de dados do Firebird com a extensão GDB. GDS. Na verdade, GDS é a biblioteca, mas a extensão que o pessoal usava é arquivo GDB. Esse GDB vem de um antecessor do Interbase que chamava Croton System Database. E aí, de lá que eles criaram essa extensão. Então, você pode encontrar um arquivo GDB e que tenha sido criado no Firebird, ou que tenha sido migrado para a versão 2.5. Muitas pessoas confundem e falam assim, um arquivo é GDB. Então não é do Firebird, é do Interbase. Não é necessariamente assim que você sabe se o arquivo é daquela versão do banco. E aí você precisa informar a biblioteca para acessar. Aí eu vou perguntar, pessoal, por que ele precisa da biblioteca? Quem é que sabe me dizer? Vejam só, imaginem que eu tenho um computador com a função de servidor. Este computador vai ter na sua memória, rodando no seu sistema operacional, lembrando que no caso do Firebird ele roda em diversos sistemas operacionais, pode ser ambiente Windows, você tem lá um processo, um programa rodando na memória, que é responsável por estabelecer ligação com o banco de dados físico e responder às conexões dos usuários. Então, este programa que você vai estar utilizando, vai estar rodando lá no servidor, configurado para utilizar determinada porta e outras diretivas de segurança do banco, correspondem ao servidor. E aí você quer acessar os dados que estão dentro de um banco de dados. Esse servidor tem a ligação com uma unidade de armazenamento. Seria uma storage. Essa storage, ou unidade de armazenamento, pode ser o próprio HD, ou pode ser um dispositivo de armazenamento mesmo, chamado storage, que você tenha um conjunto de HDs, tecnologias para armazenar os dados. Geralmente, no ambiente de produção, você tem o servidor físico e uma storage compartilhada com até mais que um servidor físico, tendo até a possibilidade de servidores virtuais. Por isso que eu até recomendo lá que vocês façam o curso de virtualização. Bom, então, este programa acessa um arquivo do disco. No caso, o arquivo aqui vai ser o arquivo exemplo. Exemplo.ftb é um arquivo físico. Olha que interessante essa característica do SGDB. Este cliente, que pode ser, por exemplo, a aplicação que você criou lá em C#, não é ele que lê o arquivo de dados. O cliente nunca vai acessar. Definitivamente, não é assim que se estabelece conexão. O cliente, na verdade, estabelece uma sessão, uma conexão com esse servidor. Você pode ter muitos clientes.
é a minha aplicação em C#, que eu instalo no framework e executo esse código pré-compilado e ele vai acessar o servidor. Não é bem assim. Embora seja possível você implementar uma API nativa, ou seja, um acesso nativo, em geral você vai fazer uso de uma biblioteca, que no caso do Windows é uma DLL. Ok? Esta DLL é um arquivo que o seu programa escrito em C# vai acessar, vai passar para esse arquivo as coordenadas de onde é que está o servidor e qual banco de dados vai ser acessado, e esta biblioteca cliente vai estabelecer conexão com o servidor. Logo, você vai ter uma aplicação consumindo ou fazendo acesso a este client que é uma DLL. No caso do Firebird, a DLL se chama fbclient.dll. Por isso, que em vez de eu estar utilizando aqui uma aplicação em C#, eu estou utilizando uma aplicação escrita em C, que é o IDS, embora o nome do arquivo seja o mesmo, fbclient. Pessoal, essa característica que eu estou explicando aqui do Firebird é comum aos outros bancos. Não exatamente da mesma forma, mas com o mesmo sentido. Exemplo, eu instalei o PostgreSQL versão 9. Eu vou precisar de determinadas bibliotecas, DLLs, daquela versão para acessar. O que eu vou conseguir no máximo é o seguinte: para determinadas funcionalidades, até mesmo uma biblioteca mais antiga consegue acessar uma versão mais nova. Eu posso ter problemas de transporte de dados, eu posso ter problema com algum controle de transação ou de conexão, mas em essência funciona. Então aprendam isso como um conceito genérico de banco de dados. Não estou falando isso só para Firebird. Gravem que geralmente você tem uma configuração e um conjunto de recursos específico para cada linguagem, para cada versão do banco. Então, neste caso aqui, se eu estou utilizando uma conexão usando a porta 3052, que é o meu Firebird 2.5, eu também vou informar a biblioteca desta versão 2.5. Como eu estou na pastinha do Firebird 1.5, eu vou informar a pasta correta. Pessoal, fiquem atentos ao seguinte: se a versão do Firebird que você instalou é de 32 bits, a versão 32 bits, ele vai ficar instalado nessa pastinha Program Files x86. Se você instalou a versão 64 bits no seu sistema 64 bits, o Firebird vai estar na pastinha Program Files sem esse x86. Tá? Neste caso, a versão que está aqui é a versão 32 bits. E aí eu vou achar a pastinha aqui do Firebird. Só para facilitar a minha vida aqui. Firebird 2.5, dentro da pastinha aqui, tem um arquivinho fbclient. Bom, por padrão, quando eu instalo o servidor Firebird, o usuário que eu vou ter para acessar é o sysdba. MySQL, quem aqui trabalha com MySQL aqui? Qual que é o usuário padrão que eu instalo no MySQL?
put. Ok? Quando eu utilizo o Oracle, tem alguém aqui de Oracle? Eu tenho usuário lá, o SYS, tem também o conceito do usuário SysDBA, mas o Oracle tem, principalmente no Linux, você vai ter que criar um usuário para ele, que é o usuário que gerencia a própria aplicação. Dependendo do acesso, você tem que informar ele. Se você conectar no banco, você pode usar SYS ou SysDBA. Então, conclusão: todo banco de dados tem um determinado usuário com poderes especiais. Tá? SQL Server tem usuário SA, System Administrator. Você tem variações de instalação que você pode utilizar ou não. Existe um conceito também importante, a maior parte dos bancos de dados suporta, que é a conexão Trusted. O que é essa conexão Trusted? Por exemplo, você tem um usuário rodando um programa lá no Windows. E esse usuário vai conectar no banco utilizando a conta que ele logou na rede. Então você pode ativar esse recurso. É possível também fazer isso no Firebird. Por padrão, você tem essa facilidade nas tecnologias da Microsoft. O SQL Server é um exemplo de banco que você pode colocar aqui. O controle de acesso vai ser pelo usuário do sistema operacional. O que mais? Por padrão, a minha senha é Master Key. Pessoal, essa senha é minúscula. Tá? Master Key. Eu creio que todo mundo aí deve se lembrar. Mas eu vou colocar aqui. Master Key. Minúsculo. Page size, ou tamanho de página. Esse recurso nós vamos estudar quando estiver customizando o banco de dados. Mas lembre de uma coisa, ele está associado a um recurso do seu sistema, ou sistema de arquivos, na verdade. E se você coloca ele incompatível, ou seja, não compatível com o sistema de arquivo, você pode ter perda de performance, em alguns casos imperceptível, em outros perceptível. Então, por isso que esse recurso, essa característica, você deve consultar quem instalou o seu sistema operacional. Bom, aqui por padrão é uma página de código de 16 KB. Tá? O conjunto de caracteres foi aquilo que eu falei na última aula de redes, em relação à codificação dos caracteres que você vai armazenar. Então, se você vai utilizar, vai criar um banco de dados para armazenar caracteres latinos, mais especificamente do português brasileiro, de acordo com a ABNT, onde você tem caracteres especiais e você quer classificar, ou seja, ordenar estes dados, levando-se em consideração esses caracteres especiais, você tem que escolher uma página de código que dê suporte a esses caracteres e permita a ordenação. Um exemplo: você quer ordenar e você tem lá maiúsculos e minúsculos, e você tem, por exemplo, C cedilha. Então você está ordenando o texto, tem A minúsculo, tem B minúsculo, tem C maiúsculo, tem C cedilha minúsculo. Então, para que o banco de dados possa reconhecer e colocar conforme a ordem, você tem que utilizar um conjunto de caracteres que dê suporte a este padrão de linguagem que você está utilizando. Neste caso, recomendável, no caso do Firebird, o Win12 5.2. Aqui você pode definir a coleção de caracteres. Também vamos ver mais detalhes da coleção de caracteres adiante, ou a coleção, que você vai utilizar como padrão. E esse SQL dialeto é simplesmente o seguinte: quem criou um banco de dados no interface, exemplo,
4, lá na década de 80, e você vai acessar este banco, se você não utilizar o dialeto 1, não vai funcionar. Por isso que existe isso, é retrocompatibilidade, é para permitir que você faça conexões com bancos antigos. Então, por padrão, utilize o dialeto mais recente, principalmente na hora de criar o banco. Você só vai usar o dialeto 1 se você estiver acessando um banco de dados que foi criado lá na década de 80, usando o Hyperbase. Você pode fazer essa conexão usando o IBE, então é por isso que existe uma forma de especificar. Oi? Pulou já. O 2 não foi utilizado, eles fizeram um projeto do dialeto 2, e antes que o 2 ficasse pronto, tinha um projeto mais avançado do 3, aí já fez o 3, o 2, praticamente existe, mas ninguém usa. Pessoal, essa opção aqui, ó, registrar o banco de dados depois de criar, é simplesmente para que fique registrado no seu IBExpert que aquele banco de dados que você criou vai estar na lista dos bancos de dados aqui no navegador. Então eu já deixo marcado e dou OK. Pessoal, ele não conseguiu. Eu acho que a porta aqui é 5.5. É a mesma. Então meu Firebird 2.5 está na porta 3055, não 3052. Agora que eu já criei o banco de dados, ou seja, fisicamente esse banco foi gravado em disco, lá na pastinha C2./dados, eu vou especificar de novo. Eu poderia ter vindo para cá com a configuração anterior, mas esse padrão aqui tem uma telinha onde você parametriza ele para ser padrão. Então eu vou ter que selecionar remoto e aí escolher a versão do Firebird. Pessoal, essa versão que eu estou informando ali é simplesmente para que o IBExpert, a ferramenta, trate aquele ambiente onde você está imputando os comandos, a versão correta do servidor. Então, como existem diferenças entre as versões, o correto é você informar a mesma versão do seu servidor para aquele banco de dados. Aqui você coloca um apelido qualquer no seu banco. Então, esse aqui é o nome do arquivo e ali eu já especifiquei o servidor local. Vou colocar exemplo da servidor. Oi? É remoto, mas como eu coloquei no endereço 127.0.0.1, tá? Eu estou acessando o próprio computador. Pessoal, essa característica também é importante pelo seguinte: como eu tenho vários servidores rodando, inclusive na porta 3050, se eu não disser qual que é a porta, ou seja, se eu não especificar o servidor, não tenho que informar a porta, ele sempre vai tentar acessar a versão possível. Por isso que eu sempre coloco o IP mais a porta. Bom, aqui é a questão do Trusted Authentication, que eu falei para vocês, que é você conectar utilizando o seu usuário do Windows. Aqui é a biblioteca padrão, neste caso está diferente, eu vou mudar aqui para colocar o Firebird 2.5. As fontes de caractere que eu vou utilizar, ou seja, o padrão de caracteres, eu vou registrar o banco de dados. Então aqui eu já criei o banco de dados. Exemplo de criação. Existe um arquivo físico criado. Pessoal, alguém tem dúvidas sobre como criar o banco de dados? Só para eu saber aqui, quem nunca criou um banco de dados Firebird, teve a oportunidade de banco de dados, não esqueçam isso. Quem não criou? Nenhuma vez. Não criou. Alguém mais? Eu recomendo que vocês façam isso. Vocês vão ter a sensação maravilhosa de ter criado um banco de dados. Quando você está com sede, toma um copo de água gelada, a mesma coisa. Bom,
Agora nós vamos praticar um pouquinho. Pessoal, então aqui temos domínios, tabelas, views, procedures, triggers, generators, exceptions, UTF, rubbers, hints, script. Esses que aparecem em vermelho foi porque explicitamente eu parametrizei o meu UTF para exibir as tabelas internas. Porque agora nós já vamos ter uma visão mais aprofundada dessa ferramenta, dessa tecnologia. Antes, não nos preocupávamos com isso. Mas aonde? Oi? Quando você vai registrar o banco de dados. Pessoal, como é que eu faço para exibir essas tabelas internas? Se eu vier aqui, eu vou desconectar. Com o botão direito eu vou escolher Database Registration Info. E olha só, aqui eu estou na opção genérica, ou seja, só as informações básicas. Olha só o tanto de parâmetros que eu tenho para definir. Então uma delas é no DB Explorer. Você pode definir uma característica dessa ferramenta aqui, dessa aba, onde você escolhe quais as tabelas você vai exibir. Eu marquei todas. Então, por isso que eu estou vendo as tabelas internas. Pessoal, mas o que é uma tabela interna? Para mostrar para vocês o que são essas tabelas internas, eu vou abrir aquele banco de dados que eu criei e não coloquei nenhuma tabela. Você se lembra, eu só criei o banco de dados, por exemplo. Será que tem tabelas internas nele? Database Registration Info. Aqui eu tenho DB Explorer, eu vou marcar todas. Prestem atenção nesse cenário. Olha só. Diversas tabelas do meu banco de dados foram criadas. Vejam só. Estas tabelas, eu vou perguntar aqui, vamos ver quem consegue responder. O que são essas tabelas? Características do dados. Mas tem um conceito que a gente viu lá em banco de dados um específico para tratar isso aí. O que é isso, gente? Tem integridade lá, mas não é necessariamente isso. Pessoal, guardem essa informação. Quem não está prestando atenção aí, ó, pensa de novo. Estas tabelas internas são as tabelas que são criadas no momento que é executado o comando Create Database. Dentro delas já tem alguma informação e elas compõem um catálogo de dados. Então, quando alguém fala o que é catálogo de dados? São os dados, ou a estrutura mais dos dados que compõem a definição do próprio banco de dados. Então quer dizer que, mesmo sem que eu tenha criado qualquer tabela naquele banco de exemplo, já existem diversas tabelas lá. Essas tabelas que existem, vocês vão ver que tem um cifrão aqui no quarto caractere delas. Isso já é uma forma de evitar que você crie tabelas com esse mesmo nome. Serve para que você